Ei, gente, boa tarde. A gente vai falar um pouquinho da avaliação de impacto à saúde, tá? É uma disciplina de vigilância em saúde ambiental para o curso de Defesa e Gestão Estratégica Internacional. Meu nome é Roberta e é uma disciplina do professor Gabriel. Essa aula é para ser ministrada no dia 8 de setembro. O objetivo da aula, né, como objetivo geral, a gente apresenta a ferramenta de impacto, de avaliação de impacto à saúde, a IS. Como é que é essa ferramenta, né? Para que ela serve? Nos objetivos específicos, a gente vai falar as fases da IS. São 6 fases da implantação de um projeto, de um programa, né? De uma política. Então, a gente vai falar dessas 6 fases. E vamos apresentar também a evolução da avaliação de impacto de saúde no país, né, e no mundo, relacionado aos impactos para a saúde humana. A avaliação de impacto à saúde, ela é uma associação da avaliação de impacto à saúde, a associação de impactos ambientais em desfecho à saúde pode ser considerada recente. Então, desde o licenciamento ambiental, você tem a avaliação dos impactos ambientais, não especificamente dos impactos à saúde. Então, veio essa associação de impactos ambientais em desfechos específicos à saúde. Tá? A Associação Internacional de Avaliação de Impacto define a avaliação de impacto à saúde, a AIS, né, como uma combinação de procedimentos, métodos e ferramentas que julga sistematicamente os efeitos potenciais e não intencionais de uma política, da implantação de um plano, de um programa e principalmente de projetos, né? Como é que essa política, esse plano, esse programa, esse projeto vai interferir na saúde da população? E como é que vai ser distribuído esse efeito para a população? Normalmente, a população do entorno. A avaliação de impacto à saúde também identifica ações apropriadas para gerenciar esses efeitos. O principal objetivo da avaliação de impacto à saúde é fornecer informações no intuito de influenciar as decisões sobre os projetos propostos, inclusive até a mudança de área, né? Quando é feito um levantamento para a realização de um grande empreendimento, na maioria das vezes você tem alternativas de áreas. Então, por que optar por uma área X ao invés de uma área Y? Essa avaliação de impacto à saúde também vai interferir na escolha da área, tá? Porque ele vai trabalhar, vai interagir com uma proposta, né? E prevenção de agravos à doença, né? Agravos de saúde, a doença e proteção de promoção à saúde. Outra importante função da avaliação de impacto à saúde é cooperar o desenvolvimento de projetos e políticas públicas saudáveis, pois consiste em um método estruturado para determinar e melhorar as consequências sobre a saúde dos projetos e políticas e outros setores. Então, ao invés de lá para frente trabalhar com a questão da doença, trabalha-se com a questão da prevenção. A partir do momento que você tem uma proposta de avaliação de impacto à saúde, você já está prevendo os possíveis impactos, né? As possíveis doenças. A causa já está ali na estruturação daquele projeto, né? De como é que ele vai ser feito. Aí ocorre o quê? Como é que pode ser feito? É neste momento que se define o que pode mudar e como pode ser mudado. A avaliação de impacto à saúde, ela é fundamental como uma ferramenta, né? Que estabelece as estratégias, né? A serem aplicadas em função de ações futuras. E por isso a sua execução, tá? Deve ocorrer, né, preferencialmente nas fases do planejamento, antes da implantação das políticas ou antes da implantação dos programas e antes da implantação de projetos, que é o objetivo da avaliação, né? Essa avaliação, aonde que vai ser estudada? Nas propostas. Então, o objeto dela é justamente o que vai ser feito ali, dentro de um projeto. No projeto de licenciamento ambiental, não é considerado a questão da saúde da população. A questão do seu trabalhador é considerada, né, pelas normas regulamentadoras 18 e 24.
mas a saúde especificamente da população a curto, médio e longo prazo não é considerada. Deve-se garantir, né, na gestão ambiental as etapas do licenciamento ambiental desde a licença prévia, ou seja, quando ainda está se escolhendo a área, onde você tem as opções das áreas, né? Área X, Y, área Z, então você tem essas áreas georreferenciadas e as comunidades do entorno. Então, neste momento, já deve ser considerada a avaliação de impacto à saúde, tá? Na licença prévia. Isso vai se estender também para a licença de instalação, né? Que é quando está começando a se estruturar para a empresa poder futuramente funcionar, todos os impactos que são relacionados a essa etapa. E, obviamente, a licença de operação. Quais os impactos à saúde que a operação dessa indústria vai causar? Então, dentro da matriz de Leopold, né, é trabalhado com essas questões a curto, médio e longo prazo, para todos os impactos, desde a passagem de caminhão, porque não é um caminhão que passa, são quantos caminhões, quantas vezes por dia, como é que são essas vias de acesso, como que é essa população, a população tradicional, tem adolescentes, não tem adolescentes, quem vem trabalhar são homens, que idade, né? Desde a construção do alojamento, quem são essas pessoas que estão vindo para o alojamento? Tá? É próximo à escola, não é próximo à escola, é zona rural, é próximo à zona urbana, então esses detalhes têm que ser inseridos dentro do projeto e avaliado dentro da avaliação de impacto à saúde também, tá? A fim de evitar a deteriorização do meio ambiente e, consequentemente, a geração de riscos à saúde da população. Depois que já está operando, o que a gente vai tentar fazer, né? Contornar a situação. Por isso que tem que ser feito desde lá do começo, desde a época quando a gente trabalha com a licença prévia. Essa avaliação do impacto, a gente já falou um pouquinho, que ela envolve as políticas, os projetos e os programas, tá? Então, é ponderado o quê? Os efeitos positivos e os efeitos negativos. É colocada numa matriz, numa tabela, onde você tem o que é positivo e o que é negativo, e vai colocando numa balança. Tá? Como é que eu posso trabalhar isso? Como é que eu posso mudar? Como é que eu vou reverter essa situação? Como é que eu vou, por exemplo, minimizar a poeira para a população que mora na margem, na beira da estrada? Tá? Você tem recém-nascidos, você tem idosos. Então, você tem todas umas características que é uma população que você tem que conhecer. Então, eu não posso simplesmente achar que é padrão para todos. Tá? Naquela região especificamente tem moradores que não são necessariamente com as mesmas características de outros moradores de outras regiões. Né? Então, tem que conhecer essa população. Quem melhor para conhecer essa população do que a Secretaria de Saúde, né? Então, a Secretaria de Saúde tem um raio-x de quem é essa população. Como é que é essa interação? Trabalha o ambiente, a sociedade e a saúde, um interagindo com o outro. Tá? Essa avaliação de impacto aí vai ter um objetivo de quê? Minimizar os potenciais impactos negativos e maximizar os impactos, potenciais impactos positivos. Então, o que eu tenho que trabalhar com? Qual o meu olhar? Em cima de quê para aquela população? Ainda dentro, né, das políticas, projetos e programas, por exemplo, nós temos avaliação de impacto ambiental, avaliação de impacto social. Então, você tem analistas ambientais que trabalham nos órgãos ou estadual, ou federal, ou municipal de meio ambiente, dependendo do que está sendo licenciado. Normalmente, a gente tem a interferência do estadual e do federal, né? Porque o municipal já são projetos mais simples, com menos impacto, mas você tem os analistas socioambientais que vão trabalhar essas questões. Inserir nesse licenciamento, nessa avaliação de impacto, o impacto à saúde. É analisado também, dentro dessas questões, a avaliação de impacto aos direitos humanos, porque quando a gente trabalha com hidrelétrica, né, você tem vários agravantes, então, como é que é considerado essas questões? E outros impactos também que a gente não vai mensurar aqui. Como é que é feita essa situação? Você tem análise, né, das oportunidades e dos riscos lado a lado, né, o que é oportunidade, como que essa oportunidade eu posso trabalhar e será que ela gera um risco? Que risco é esse? Né, e listar
as medidas a tomar. Essa população normalmente é ouvida, como é que é o hábito, o costume dela, porque você tem as questões culturais que devem ser consideradas, tá? Para sim ter uma tomada de decisão. Então é feita a viabilidade, né? O estágio do planejamento, isso é uma equipe que trabalha para ter a implementação do projeto, do programa ou da política. Dentro da avaliação de impacto à saúde, o que se trabalha aqui? Deixa eu colocar pra cá. Você tem evidência resultante da própria proposta, né, do que foi proposto ali. Porque quando é feito um estudo, o órgão ambiental tem um termo de referência. Aí ali já é colocado na opção de lugares mais de uma região, mas aí é feita a proposta, a empresa vai dar os argumentos, por que escolheu ali. As intervenções similares, exposições, né, com perturbações semelhantes relacionadas a dados secundários da população. Então, eu ainda estou analisando, estou levando em conta os dados secundários daquela população, para poder ir desenvolvendo esse projeto. Toda tomada de decisão é baseada em evidência, tanto da avaliação de impacto ambiental, quanto da avaliação de impacto da saúde ou avaliação de impacto dos direitos humanos. Né? Então, eu tenho as evidências, como é que foi este projeto em outra região. Você tem experiências de outras áreas, de outros países, considerando que a gente tem particularidades, mas a gente já parte desse princípio, como é que foi em outro lugar. Então, você tem um monitoramento e avaliação, através dos estudos epidemiológicos e disposição, porque neste estudo inicial, dentro da proposta, vai se falar tipo de empresa que é, as substâncias que ela vai trabalhar, o que ela vai produzir, toxicidade desse produto, né? E aqui que a população vai estar exposta, gases, vapores, vai ter caminhões passando com líquidos, né? Substâncias tóxicas, vai ter duto, como é que é isso? Aí você tem dentro do estágio da viabilidade, o processo de tomada de decisão, que não é sozinho, não é só a empresa que toma, tá? Neste caso, tem inserção também da saúde junto com o meio ambiente e a empresa. A exposição, né, e esses possíveis impactos à saúde dentro da implementação do projeto e o encerramento do que vai ser feito, como vai ser feito. Precisa de um posto de saúde na região? Em caso de acidente, em caso de intoxicação. Então, isso tudo tem que ser mensurado, porque são custos, né? São investimentos. Então, dentro do projeto, programa e política, você tem as intervenções que são feitas. Em relação ao desenvolvimento sustentável, só a avaliação de impacto à saúde, ela não vai avaliar a sustentabilidade do projeto, ela não está ali para isso. Tá? Você tem uma junção. Meio ambiente, saúde, a sociedade, a saúde, economia e saúde. Tá? E a interação, meio ambiente, sociedade, economia junto com a saúde. Como é que eles estão se correlacionando, tá? E qual a sustentabilidade para essa empresa estar inserida. Não são as benfeitorias para a comunidade que a gente está discutindo aqui. Nós estamos discutindo os agravos à saúde imediato, né? A médio prazo e a longo prazo. Porque a longo prazo pode ser muito maior do que os impactos imediatos. Então, isso tudo tem que ser considerado. A gente falou que vai falar um pouquinho das fases, né, da avaliação de impacto à saúde. Então, a gente tem dentro da triagem, a gente vai determinar a necessidade da avaliação de impacto à saúde. Dentro do escopo, né, a estrutura do projeto, né, como é que vai ser esse projeto, a gente vai pegar a pesquisa da base de saúde, os profissionais de saúde específicos, né, vão trabalhar com a base da saúde deles, através da identificação de potenciais impactos à saúde relacionado ao projeto e definição dos termos de referência. Então, além dos termos de referência do meio ambiente, que isso já é comum, você vai também ter um termo de referência da saúde, nada mais justo, né? Dentro na análise e mitigação de riscos, vai priorizar os potenciais impactos à saúde relacionados ao projeto e desenvolvimento das estratégias de mitigação. Vou ter poeira, como é que eu vou fazer para minimizar ou eliminar esse risco? Né? Porque a poeira, por si, ela traz agravos. Vai ser processo de mitigação, vai ter caminhões passando, em relação ao alojamento. Então, a gente considera essa análise de mitigação do risco dessa maneira. Já na tomada de decisão,
ela é uma tomada de decisão baseada nas conclusões e recomendações através do relatório da avaliação de impacto à saúde, porque evita que atropele etapas, que passe na frente das etapas. Então, quando for feito termos de referência, a saúde vai estar inserida já com as recomendações. Se na outra etapa, lembra que a gente falou que tem a licença prévia, a licença de instalação e licença de operação? Para cada etapa tem recomendações diferentes, porque para cada etapa são realidades diferentes. Porém, quando é feito desde a licença prévia, já é feito um estudo até a operação, para justamente mensurar os custos do empreendimento. A implementação e monitoramento. Então, você tem dentro daquela fase implementação de medidas de mitigação e monitoramento dos impactos à saúde para aquela etapa. Vamos dizer que é uma obra, aquela etapa da obra, a construção, alicerce, você tem um tipo de agravos à saúde, a pintura, outro tipo de agravo à saúde. Tá? Então, você tem a questão de ruído, que em certo cronograma da obra você não vai ter, mas na fundação você tem quando você tem um batistaca. Por fim, você tem a avaliação. Então, você tem uma retroalimentação dessas fases, porque você vai avaliar o processo, né, o impacto dentro desse processo. O que eu preciso melhorar, o que tem que mudar, o que não deu certo. E a comunidade sempre ouvida, tá? Vamos falar um pouquinho dos estudos de avaliação de impacto à saúde elaborados no país e no mundo. Os primeiros países a elaborarem documentos sobre a prática da avaliação de impacto à saúde foram o Canadá e o Reino Unido. Mas atualmente já são inúmeros países que possuem guias específicas de avaliação de impacto à saúde. Irlanda, Espanha, Suécia, Dinamarca, Austrália, Estados Unidos, Tailândia. Cada guia traz em si abordagens específicas de acordo com a peculiaridade dos países, porque você tem povos diferentes, você tem regiões diferentes, você tem climas diferentes, a geomorfologia é diferente. Então, todas essas diferenças devem ser consideradas. O nosso país, que é muito grande, eu não posso fazer o mesmo estudo que eu faço de avaliação de impacto ambiental para o Espírito Santo, mesmo que vai ser para o Rio de Janeiro ou para Mato Grosso do Sul, porque eu tenho características diferentes. Assim como também impacto de avaliação à saúde. São populações diferentes, né? Eu tenho povos tradicionais que eu tenho que considerar, tá? Então, embora a avaliação de impacto à saúde tenha um objetivo comum, que é a saúde, né? A sua aplicação deve variar de acordo com as especificidades políticas e sociais daquela região. O estudo da avaliação de impacto à saúde no nosso território, né? No território brasileiro. A avaliação de impacto à saúde vem sendo pontualmente aplicada, não havendo ainda um guia orientador para o nosso país. Considerando que o processo de licenciamento ambiental no Brasil possui órgãos intervenientes, tá? Entre o Ministério da Saúde. Então, a gente tem algumas considerações dependendo do tipo do empreendimento, mas nada tão pontual como seria uma avaliação de impacto à saúde. As adaptações à metodologia da Organização Mundial de Saúde devem ocorrer visando atender às necessidades específicas das regiões brasileiras. Então, foi o que a gente falou, cada região, cada lugar específico, tá? Você tem dentro do seu município regiões que têm comunidades tradicionais ribeirinhas, né? Quilombolas, então a gente tem que considerar essas características das regiões também. Tá? O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância e Saúde e do Departamento de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, tem trabalhado de forma a adaptar essa metodologia da avaliação de impacto à saúde, considerando os impactos de grandes empreendimentos à saúde, a nossa realidade e as diferentes tipologias de empreendimento. Algumas observações sobre a avaliação de impacto à saúde no Brasil. Em comparação com muitos outros países tropicais, o Brasil vem promovendo, né, a consideração de impactos à saúde como parte do processo de licenciamento. Como é que ele trabalha essa questão? Específico sobre saúde dentro da avaliação de impacto ambiental. Então, dentro da nossa legislação de licenciamento ambiental, essa avaliação de impacto ambiental, ele insere ali a avaliação de impacto à saúde, mas é ínfimo ainda, né? Essa realidade tem que mudar. E também específico sobre a malária, para áreas endêmicas. Isso foi uma conquista, né?
Algumas regiões do Brasil têm requisitos adicionais para avaliação de impacto à saúde, como exemplo do sul do país, que deu esse diferencial dentro da avaliação de impacto ambiental. Porém, as preocupações sobre a qualidade dessa avaliação de impacto à saúde, quem faz esse estudo, né? Porque dentro da avaliação de impacto ambiental, o empreendedor ele pode recorrer, porque não contempla de maneira clara essa avaliação de impacto à saúde. Então, ele vai fazer por quê? Por isso que esta ferramenta precisa ser inserida dentro do licenciamento. Tá? Isso não é só no Brasil, não, no mundo todo. Os importantes impactos, né, que a gente tem, potenciais à saúde, que pode ser esquecido, foi deixado de lado. Gente, uma vez que não está no termo de referência, uma vez que não entra na licença, o empreendedor não tem obrigação de fazer. Então, a gente precisa de um corpo técnico específico para fazer a avaliação de impacto à saúde, para não esquecer uma vírgula com relação às causas que esse empreendimento pode trazer para essa comunidade relacionada à saúde da população. No Brasil, a gente tem essa avaliação de impacto, que é uma metodologia adaptada, né, para aplicação no Brasil. Então, a gente traz como adicional de leitura. Agora, vamos falar um pouquinho, lembra que um dos objetivos é os setores, né? Os impactos da saúde por tipologia de empreendimentos. Aqui eu vou tratar de grandes empreendimentos, mas não coloquei alguns, né? A gente está tratando de alguns poucos aqui, mas quem tiver interesse em estudar detalhes da avaliação de impacto da saúde vai encontrar outros empreendimentos também, outros estudos também. Só um minutinho. A gente vai começar pelas hidrelétricas, tá? Os principais impactos provocados por usinas hidrelétricas são originados devido à formação de barragens, tá? Em grandes reservatórios, apesar de não ser utilizado mais essa metodologia de hidrelétrica de grandes reservatórios, a gente tem as pequenas centrais hidrelétricas, que também trabalham com essa área, né? Restringindo essa área. Então, qual o impacto que essas hidrelétricas geram para a população? A gente está listando 5 aqui, mas a gente vai destacar um. A gente está trazendo alteração do fluxo das águas, a formação de reservatório, alteração das características hidráulicas e da dinâmica do escoamento fluvial, a alteração da dinâmica do escoamento fluvial do curso d'água, o processo construtivo operativo. Só que a gente vai destacar, dentro dos nossos potenciais impactos à saúde, né, pela implantação de hidrelétrica, a desocupação de áreas e o recenseamento de moradores. Tá? Que é o estresse, a redução das condições de saneamento e habitação dessa área que eles estão chegando, às vezes tem que desmatar a área. E a gente sabe que a área que você está, desmatamento recente, pode ocorrer a questão de malária e outros agravos, né? Exposição de doenças, no caso, né? E riscos das áreas de reassentamento. Um exemplo que a gente traz aqui é o filme Narradores de Javé. Tá? O filme se passa na década de 80, é um filme antigo, um filme premiado, mas ele trata bem essa questão da desocupação de área de reassentamento de moradores. Tá? Outro empreendimento que a gente traz são as termoelétricas. A termoeletricidade contribui para o aquecimento global por meio de efeito estufa, né, e da chuva ácida. A queima de gás natural lança na atmosfera grande quantidade de oxidantes e redutores que podem acarretar principalmente doenças respiratórias. Então, a gente tem que analisar a questão da comunidade do entorno, como é que é a saúde dessa população e como é que ficou depois. Sem contar na fase também de operação, né, que a gente está tratando quando está implantando a empresa, né. A gente traz, dentro desses potenciais impactos, a gente destaca, né, a gente vem falar de 5 impactos, mas a gente vai destacar um, que é a pressão sobre comunidades e vizinhança, mas existe a emissão de substâncias tóxicas, aumento da temperatura de geração de resíduos sólidos, pressão sobre o uso dos recursos hídricos e o processo construtivo operativo, que é sempre um agravante, sempre um estresse, né? Às vezes pega trabalhadores da região que não tem qualificação técnica, não tem
não tem habilidade para aquele trabalho, mas é uma oportunidade de trabalho, ocorrem os acidentes. Mas o que a gente traz mesmo, assim, que vale pontuar, é a pressão sobre comunidade e vizinhança, que é o estresse, reduções nas condições de habitação. Você pega a comunidade e vai achatando, né? Então, a liberdade que eles tinham passa a não ter mais. E o medo, né? Vem gente de fora para trabalhar. Dentro também desses impactos da saúde por empreendimento, a gente fala um pouquinho da linha de transmissão. As linhas de transmissão, elas precisam de uma área grande, né, para manutenção, então, a descida da linha, né, para manutenção da linha, rompimento de linha, isso tudo são os riscos. Então, você tem uma resolução CONAMA, né, resolução 001 de 86, para a linha de transmissão, com potência superior a 230 kW, que a partir dessa data, passa a necessitar de licenciamento ambiental. Então, você tem os órgãos, como aqui no Espírito Santo, o IDAF dá a licença, e o órgão ambiental, né, juntamente também passa os termos de referência, são analisados. Por que não passar um termo de referência referente à avaliação de impacto à saúde na área de linhas de transmissão? Apesar, né, a gente sabe que na guia da linha é proibida habitação, edificações, né? Mas aí você tem as comunidades no entorno que são atingidas, né? Porque você tem uma área aberta, não pode ter árvores, né? Há uma área com desmatamento constante, né? Então você tem até interferência no clima para essa comunidade próxima. Todos esses estudos elaborados vão identificar os impactos gerados no processo de implantação e operação. Nós temos aqui 5 impactos, né, dentro desses potenciais, e a gente destaca a pressão sobre comunidade e vizinhança. Às vezes a comunidade tem que ser retirada, você tem um recenseamento social e econômico. Então, aqueles vínculos que tinham com o vizinho, com a comunidade, se não fizer de maneira correta, perde-se o vínculo e causa, você tem um problema para a comunidade, sim. Mas o que a gente traz como principais indutores de impactos, a gente não vai entrar em detalhes, são as quedas de raio e tempestade. Então, você tem, são linhas vivas, né? Linhas de transmissão. Emissão de radioatividade natural na área de fluência, o ruído e a vibração, e o processo construtivo operativo, quando do ponto da instalação. Outros impactos que a gente traz também são as rodovias e ferrovias. Então, você tem as 3 fases, né, para a construção da rodovia, que é o planejamento, o projeto e a construção. Então, desde o planejamento, dentro desse licenciamento, seja ela uma rodovia longitudinal, transversal, diagonal, de ligação, independente da tipologia dessa rodovia, ela obrigatoriamente passa por essas etapas. E as etapas do licenciamento ambiental. O que acontece? Muitas vezes a rodovia está passando dentro da área de comunidades no entorno, né, da área de comunidades tradicionais. E quem são essas comunidades tradicionais? Essas comunidades, então, têm que ser colocadas dentro do projeto para avaliação de impacto da saúde mesmo, porque às vezes são populações que não têm contato diário com outras pessoas, que dependendo da rodovia, você tem um fluxo maior de caminhões, carretas, né, pessoas que correm o país do Ocoque Chuí. Aí, como é que vai ter essa relação com as pessoas? Surgem doenças que você desconhecia lá. Então, no planejamento, define-se a função principal da rodovia, né, e da ferrovia, que pode ser comercial, turístico ou militar. A finalidade é que se destina a rota, isso tudo é colocado no escopo do projeto, né? Aí vai determinar seu traçado, resistência e materiais a serem usados no projeto, que para a construção de rodovia você tem tintas, você tem materiais tóxicos que são colocados também. A interferência humana direta. Dentro dos principais impactos, né, nos 7, aí a gente destacou a pressão sobre a comunidade e a vizinhança. As rodovias passam na porta da casa das pessoas, tá? Aumento do modo de vida e no fluxo de pessoas, interferência em populações tradicionais, escassez de recurso hídrico, doenças, pontuado várias questões que têm que ser consideradas. E hoje pouquíssimas são. Dentro destes impactos, a gente destaca também, né? A gente inserir os canteiros de obra, a deposição de substâncias tóxicas que geram deterioração e contaminação
do solo e da água. E às vezes ficam ali, os rejeitos vão ficar ali a vida toda, ninguém vem para tirar. Acessibilidade, você tem que atravessar uma rodovia, como é que faz, né? O fluxo de veículos, a velocidade dos veículos, a sinalização, a fiscalização, processo construtivo também. É sempre importante a gente pontuar dentro desses impactos. Eu trouxe para finalizar, né? Eu trouxe uma reflexão, por quê? Perto da gente sempre tem uma empresa, ou existiu uma empresa, ou perto ou de onde você mora, ou de onde você trabalha. Então, dependendo da região onde você mora, já teve um histórico ambiental ali, né? Pode ter um passivo ambiental, ou próximo de onde você trabalha, ou mesmo onde você trabalha, dependendo da indústria. Então, o que eu trouxe para a gente refletir? Você observar esse entorno de onde você mora e trabalha, né? Se existe ou existiu alguma empresa. Tá? Que tipo de empresa que era? Desde quando ela surgiu? Ela foi fechada? O que aconteceu? Você já pensou nessas substâncias utilizadas como insumo nesse processo produtivo? O que a empresa utilizava? E o que ela fazia com o que sobrava? Né? Ela enterrava, ela deixava céu aberto? Esse rejeito, né, que tinha ali, ia para onde? Antigamente a gente não tinha os lixões, né? Os aterros controlados. A empresa enterrava e deixava ali mesmo. O que acaba, né, virando uma bomba, né? Tem documentários do Love Canyon que tratam essas questões, né? Desde 1900, a área que era de aterro destinada às indústrias, elas foram aterradas, com o passar dos anos se tornou o quê? Um condomínio. Foi vendido, aí veio os agravos à saúde. Como é que é essa região que você está? Como é que se dá? Você associa algum agravo à saúde da população relacionado ao processo produtivo dessa empresa? Pensa em alguma empresa, onde eu moro não tem nada, foi uma área que foi desmatada e foi construída as residências. Tá, mas será que ela não tem um histórico? Então, isso é bom a gente pesquisar também. E você já ouviu algum relato, né, de agravos à saúde referente a alguma exposição a longo prazo oriunda do setor da indústria? Se onde você mora, onde você trabalha, não tem um histórico, mas você já ouviu algum caso assim? Então, você tem vários materiais na internet que tratam essas questões. Então, reflita sobre isso. É daí que a gente vai poder sensibilizar as pessoas da importância da avaliação do impacto à saúde. Tá? A gente traz como sugestão de leitura aquele livrinho que a gente mostrou, né? Que é o Avaliação de Impacto à Saúde, uma metodologia adaptada aqui para o Brasil. Traz a dica de um filme, eu já falei Narradores de Javé, o documentário do Love Canyon, e estou trazendo também uma sugestão de filme que é antigo, mas trata da realidade, que é da Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento. Gente, é isso aí, muito obrigada, meu nome é Roberta, está aí meu contato, sou aqui do Espírito Santo, que vocês, se tiver alguma dúvida, se tiver algum aluno que tem interesse em se aprofundar em avaliação de impacto da saúde, a gente passa as dicas, os slides, mais textos, tá? Muito obrigada e bom trabalho para vocês, boa semana.